Olá, pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 16 de abril. É quarta-feira de uma semana curta, né? Amanhã, quinta, nós vamos sextar aqui, né? O último dia da semana, e vamos sair de feriado na sexta-feira, feriado da Páscoa, voltando só na terça-feira. Mas hoje tem muita notícia para vocês aqui no Desperta. E, enfim, os assuntos do dia estão girando em torno dos mesmos eixos de sempre, né? A anistia, agora o Hugo Mota resolveu emitir sinais dúbios sobre a posição dele. Antes dizia que não ia ter de jeito nenhum aprovação de anistia, que isso estava fora do radar, mas ontem ele deu uma tuitada que colocou todo mundo mais ou menos em polvorosa, né? Porque ele foi dúbio, não se sabe agora. Diz que quem vai resolver as matérias que têm que ser discutidas em plenário é o Colégio de Líderes, né? Enquanto isso, lá no restante do planeta Terra, continuam repercutindo as supertarifas da guerra pessoal do senhor Donald Trump, né? A China anunciou um crescimento no primeiro trimestre espetacular, 5,4%, né? Quer dizer, o consumidor chinês reagiu, está comprando, as indústrias estão produzindo, mas o futuro é incerto. E aqui no Brasil, os jornalões começam a especular com relação ao equilíbrio fiscal em 2026 e 2027, já que não há o que falar sobre 2025. Então, são esses aí os eixos em torno dos quais o nosso noticiário vai girar hoje, né? E eu quero, como faço todo dia, antes de começar, bater um papinho aqui com o Alex sobre o futebol de ontem, porque ontem foi dia da mulherada, né, Alex? Bom dia para você. Ontem a mulher... E as mulheradas do Palmeiras ainda por cima, hein? O que houve com... Panuso, bom dia, Alex. Chat, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bom, Alex. Ontem a gente teve a quinta rodada do Brasileirão Feminino e o Palmeiras, querendo ou não, goleou de 5-2 o Flamengo fora de casa. E também tivemos o jogo entre Fluminense e Corinthians no Brasileirão Feminino. Foi dois jogões. Eu achei o Palmeiras e Flamengo e vi os gols. Foi algo incrível. O futebol feminino está em crescente e é muito bom ver também o apoio que está começando a ter no futebol feminino, no futebol brasileiro e no sul-americano também. Mas será que esse apoio se reflete também na mídia? A mídia está dando espaço para a mulherada? Porque o futebol feminino brasileiro é muito melhor do que o masculino faz muito tempo, né, Alex? Sim, a mulherada brilha, enquanto os homens que só passam vergonha, né? Sim. E a seleção feminina dá mais alegria que a masculina há muito tempo. Mas e por que não tem a expressão que deveria, hein? Então, por que o futebol eu acho feminino que não tem? falta muito a mídia, a rede social, dar mais espaço ao futebol feminino, como dá em relação ao futebol masculino. Então vamos ver aí, ó, porque afinal de contas o esporte é o esporte, né? A torcida da gente é pela legenda, pelo emblema, pelo time, pelo lado simbólico que a gente está. Não entendo realmente por que mulheres no Brasil são depreciadas do esporte quando elas jogam muito melhor do que os homens, né? Mas na televisão você vai ver lá, não tem campeonato, só uma final de campeonato, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, porque no restante é homem, homem, homem. É um clube do bolinho o futebol no Brasil, né? Isso mesmo. Mais alguma coisa, Alex? Então, ontem a gente teve no Campeonato Brasileiro Masculino o início da quadra rotada. O Ceará ganhou de 2-1 do Vasco. E hoje a gente tem Internacional e Palmeiras, que é um jogo que vai chamar muita atenção de mim por conta do Verdão. E esperar que a gente tire essa invencibilidade do Internacional, que é o último invicto mundial em 2025. Muito bom. Você está contente, né? Foi quanto? 5-2? 5-2 contra o Flamengo, o futebol feminino do Palmeiras. Goleadaça, hein? Goleada. Tá bom, Alex. Beleza. Muito obrigado, viu? A gente volta a falar sobre outros assuntos ao longo do programa aqui com o meu querido Alex, meu companheiro aqui desses começos de manhã, né? E vou começar já mostrando para vocês os destaques aqui na capa do nosso site, no site do ICL. Aliás, me confirma daqui a pouco, Alex, quando ficar pronta aquela sonora lá, se está tudo certo lá com o nosso editor, com o Henrique, tá? Aqui eu também quero dar bom dia aqui, porque é outro madrugador, né? Vamos ver aqui as manchetes no nosso site, no site do ICL, é icl.com.br, iclnoticias.com.br. Como eu falo todo dia de manhã, habitue-se a ver esse site aqui, porque aqui está a síntese de tudo que você precisa saber para começar bem o seu dia. O que não está aqui, por enquanto, é o futebol, né, que eu e o Alex discutimos aqui durante 2 minutinhos do começo do programa, todo santo dia. Então, a manchete principal no nosso site: PT e PSOL tentam um acordo
para livrar Glauber Braga, mas o Centrão resiste. Integrante do Conselho admite desconforto com a pena dura de cassação diante de outros exemplos que aconteceram com a casa. Sim, porque por agressão a colegas, por agressão a transeuntes, a cidadãos que visitam o Congresso, nunca houve na história uma cassação, né? O que estão fazendo com Glauber Braga é uma baita de uma sacanagem. E se o plenário da Câmara resolver, por maioria dos seus votos, 257, cassar o mandato do Glauber, que é talvez o parlamentar mais combativo, não haverá remédio. Ontem o Freixo esteve aqui conosco no ICL para dar uma entrevista para o N1, e ele foi muito claro na sua expectativa, disse que não há o que fazer. Acha que o Supremo, por exemplo, no eventual recurso aí do Glauber, não vai interferir numa decisão que é do plenário da Câmara. Agora fica aqui a minha pergunta, né? O Glauber Braga, sem falar da qualidade do mandato parlamentar dele, mas ele teve 78 mil votos. E aí? E o plenário da Câmara e o Conselho de Ética, por uma birra, podem cassar a vontade de 78 mil eleitores, mas eles não falam sempre assim que é a vontade soberana do povo que tem que estabelecer, né, o comportamento das instâncias de correição da Câmara, e agora estão fazendo tudo ao contrário. Estão fazendo uma verdadeira vindita com esse parlamentar. Eu fico aqui pasmo de ver a cara de pau dessa gente condenar o Glauber Braga porque deu um chute no traseiro de um pentelho do MBL que foi lá para encher o saco dele. Olha, se fosse comigo, teria sido muito pior essa coisa, sabe? Porque agredir a mãe, que está doente, no leito de um hospital, né? Acamada, esperando a hora de encerrar a sua jornada nesse planeta aqui, e ter que aguentar esse tipo de provocação é o fim do mundo, sabe? Acho que tem um caso de humanidade. Mas na hora de estabelecer, né, entre os colegas essa compreensão para a necessidade de se tratar humanamente o assunto, não tem disposição nenhuma lá na Câmara, né? Então é uma pena. Vamos ver o que diz aqui a matéria que está em destaque aqui na primeirona do ICL, no alto da primeira página. Alto da primeira página é uma metáfora que a gente usa, né? Então vai lá, PT e PSOL tentam acordo para livrar o Glauber Braga, só que o Centrão está muito resistente. Quem é o Centrão? Dá os nomes aos bois. O Centrão se chama Arthur Lira. É ele, é com ele a encrenca, tá? É ele quem está direcionando a vontade parlamentar nesse caso. Por quê? Porque o Glauber foi um crítico atroz a ele e ele não suporta a liberdade de expressão, como de resto ninguém dessa direita horrorosa no Brasil. Vou ler para vocês aqui um trechinho do que vai no nosso destaque, é uma matéria da Folha Press, que diz o seguinte: integrantes do PSOL e do PT estão tentando costurar um acordo para evitar a cassação do mandato do deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Só que eles estão esbarrando na resistência de integrantes do Centrão, que é o grupo hoje majoritário na casa. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados recomendou no dia 9, por 13 votos a 5, com a vergonha, né? Eu chamo o Conselho de Ética de Tribunal do Crime, porque não é possível uma cena de execução sumária de um parlamentar combativo como o Glauber Braga. Mas tudo bem, 3 a 5, né? Foi determinado, foi indicada a perda do mandato, e nessa mesma data o Glauber Braga iniciou uma greve de fome lá nas dependências da Câmara. Segundo os assessores dele, o Glauber está ingerindo só água, soro e bebidas isotônicas, Gatorade, né? O deputado e aliados improvisaram um colchão ao lado da mesa da coordenação do plenário 5 da Câmara, que é a sala onde o Conselho de Ética recomendou a cassação dele. E nos últimos dias, deputados do PSOL e do PT começaram a tentar, junto a outros congressistas, né, manter o mandato do parlamentar do PSOL. A ideia seria aprovar, segundo a matéria, em plenário, uma punição mais branda, já que, segundo fontes com quem eu falei lá em Brasília, dizem que realmente não é possível você tomar uma atitude que abra espaço para a possibilidade de agressão em plenários, que isso está errado. Só que, olha, o sujeito... Vamos fazer uma comparação tosca aqui, tá bom? O sujeito cometeu um delito menor. Tirou a carteira do bolso de alguém, pickpocket. O que vai acontecer com esse cara? Vai ser condenado à pena de morte? Não. Ele vai ser condenado a uma pena leve, talvez prestar serviços comunitários. Vai passar aí algum tempo em prisão domiciliar, mas, sabe, executar o sujeito, executar o mandato é de uma gravidade gigante. E aí não há
complacência. Ao mesmo tempo, esses parlamentares do Centrão ficam articulando com os bolsonaristas raiz anistia porque acham que as penas do Supremo são muito rigorosas. Como é que pode? Cadê a moralidade dessa decisão? Onde é que está a moral dessa história toda? Sabe, para uns vale tão pouco, para outros vale tanto? É um absurdo completo. Mas vamos seguir aqui. Cabe ao plenário da Câmara decidir se segue ou não a recomendação do Conselho de Ética, ainda sem data definida. A votação é aberta, nominal, vai se dar pela maioria absoluta. Significa que vão ser necessários 257 parlamentares votando pela cassação, né? Entre os 513 votos disponíveis lá no Congresso. Um precedente criado na gestão do Arthur Lira autoriza a votação de uma emenda antes da análise da recomendação do Conselho, o que, em tese, permite a votação de uma punição mais branda. Mas isso vai depender da vontade dos algozes, né? E aí prossegue a nossa matéria. Mesmo diante dessa possibilidade, não há, até hoje, um sentimento majoritário do plenário para livrar o Glauber. Isso porque o deputado tem um perfil beligerante, já fez diversos ataques ao Centrão e mantém pouca relação com os congressistas de outros partidos, né? Então, é uma situação ruim, porque em Brasília você pode ser amigão, bonachão, pode participar da patota, das rodinhas, mas você não pode ter uma atitude crítica, porque isso fere os bris do Congresso Nacional e eles que tanto falam em liberdade de expressão não suportam manifestações, né, nem manifestações minimamente humanas, como foi essa do Glauber. Afinal de contas, não estou defendendo a agressão, tá? Acho que não pode ter mesmo. Mas será que precisava mais do que, por exemplo, uma censura por escrito? 3 dias de suspensão, alguma coisa assim? Caçar o mandato é um exagero incrível. Caçar 78 mil eleitores, a vontade de 78 mil eleitores do Rio de Janeiro, é uma atrocidade gigante, né? Deputados também se queixam, diz a nossa reportagem, da sua postura durante a tramitação do caso no Conselho de Ética. Apesar disso, um integrante do Conselho diz, sob reserva, que há um certo desconforto com a pena dura da cassação, diante de outros exemplos que ocorreram na casa e que não resultaram em perda do mandato. Olha, gente, o Chiquinho Brazão, assassino da Marielle, é deputado até hoje, né? A Carla Zambelli, que está aí já com a sua condenação marcada pelo Supremo Tribunal Federal, é deputada ainda. O que ela fez? Ela saiu perseguindo um sujeito com arma na mão em São Paulo, em pleno dia de eleição, dia em que o porte de arma é proibido, e eles continuam lá no Congresso, em Brasília, né? Enfim, só que esses exemplos não funcionam em Brasília. Não adianta você argumentar, mas tem esses dois antes do Glauber que fizeram coisas muito mais... Porque o raciocínio não é esse, eles são de um pragmatismo impressionante. O que eles querem é poupar os companheiros e sacrificar aqueles que representam uma pedra no seu sapato. Aí diz a nossa reportagem aqui, prosseguindo com o texto, que essa negociação seria feita nos bastidores, a negociação entre PT, PSOL e Centrão, para não gerar ruído, e que o governo tem pisado em ovos devido ao risco de se indispor com importantes líderes dos partidos aliados. O presidente da Câmara está no exterior e só deve entabular essas conversas na semana que vem. Segundo o aliado de Mota, seria um grande erro do Executivo se envolver nessa discussão, já que isso poderia ser entendido como uma interferência nas prerrogativas dos parlamentares. O mesmo se aplica ao Judiciário. Publicamente, a galera do Palácio do Planalto tem afirmado que esse é um assunto interno da Câmara. E aí é o seguinte, a gente sabe que nos últimos dias aconteceu lá um movimento, Gleisi Hoffmann, Lindbergh, na tentativa de reverter essa disposição do plenário, andaram conversando com deputados lá, e isso acabou vindo para as manchetes de jornais com uma pressão do governo, o governo pressiona e tudo mais. É um movimento normal de pressão, só que o governo entrou tarde no assunto, né, gente? Se tivesse começado essa articulação antes do Sóstenes Cavalcante ter conseguido 262 assinaturas, se não tivesse cochilado no ponto da liderança do governo, seria sim possível exercer uma pressão que impedisse a apresentação do requerimento de urgência para a tramitação do processo de cassação do Glauber, né? Bom, nesta terça-feira, ontem, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, foi às redes sociais e defendeu o mandato de Glauber. Outro petista na linha de frente é o líder da bancada do PT, o Lindbergh, lá do Rio de Janeiro, Lindbergh Farias. Abre aspas aqui para ele. Tenho esperança, acredito que algum tipo de acordo possa ser costurado para que esse processo seja suspenso por um período para facilitar o diálogo e a negociação. Espero que a chegada da Semana Santa ajude a construir uma saída. Então está aqui o primeiro destaque do site do ICL para você.
vamos ver aqui agora o restante da... Isso foi para mim ou para todo mundo, Alex? Só para mim. Aqui eu e o Alex tem uma linha direta aqui. A gente fala segredos terríveis aqui durante a transmissão do programa, viu, gente? O que pode ser dito publicamente, ele fala para vocês também, tá? Conta para eles, Alex, o que você falou para mim. Eu falei que tem a sonora que ele solicitou. É uma entrevistazinha que eu vou rodar daqui a pouco. Eu pedi para cortar e ela ficou pronta. Ele está me avisando. Gente, olha só. O que está acontecendo aqui em São Paulo? Vou dizer para vocês. Segundo destaque aqui do site do ICL, antes de ler a notícia para vocês, quero contar. Outro dia um amigo meu chamado Olímpio me liga, foi meu colega na faculdade de jornalismo, um amigo querido, me liga e fala: Fábio, alguma coisa está acontecendo lá na zona sul de São Paulo, lá perto da represa da Guarapiranga. Porque, de repente, o pessoal da Cracolândia começou a se dissipar do centro da cidade. Você vai ao centro de São Paulo hoje, ele está muito mais livre do pessoal da Cracolândia do que meses atrás. É notório isso, todo mundo que anda por ali vê. Em compensação, começaram a surgir algumas pequenas concentrações na periferia mais distante de São Paulo, no limite do município. Eu estou falando de um caso na beira da represa de Guarapiranga. E a comunidade local estava muito incomodada com essa vizinhança, porque eles furtam, né, eles ficam consumindo drogas, há uma concentração de traficantes ali que controlam o fluxo do crack e da maconha, e há também assaltos e outras coisas. Então a vizinhança chegou inclusive a agredir o que eles chamam de cracudos, né, pejorativamente, e a situação estava chegando ao paroxismo lá na beira da represa de Guarapiranga. Pois agora, a impressão de que a Prefeitura de São Paulo está remanejando essa população que estava concentrada no centro degradado e antigo de São Paulo para outros lugares da periferia. Para quê? Para parecer que o problema não existe, né? Então você hoje vê, de fato, assim, alguns viadutos de São Paulo que tinham uma grande concentração de pessoas sem teto, por exemplo, hoje não tem mais. Cadê essa população? O que foi feito dessa gente toda? É bem pouco possível que, por exemplo, tenha sido feito algum grande programa de inserção social ou de tratamento para drogadição. Ninguém vê isso acontecer, mas está acontecendo um fenômeno que a gente percebe no centro de São Paulo. E aí veio esse telefonema do amigo que falou que relatou o problema lá na Guarapiranga, e agora surge no nosso site essa manchete aqui, olha. Moradores de Paraisópolis relatam a multiplicação repentina de pessoas em situação de rua. Ritmo de chegada dessas pessoas em situação de rua e usuários de droga é de 5 a 8 a cada 2 dias. O Paraisópolis é a segunda maior favela de São Paulo, né? É uma zona em que há infiltração do tráfico, como se sabe, e dali da favela de Paraisópolis, né, partem, né, ou se situam aqueles que ameaçam a segurança pública na zona sul de São Paulo, né? Então, o que está acontecendo? Será que levar mais gente em situação de vulnerabilidade social, gente faminta, gente que depende de droga, para um lugar que já tem tantos elementos complicadores assim, vai fazer algum bem para a saúde dessa comunidade do Paraisópolis e também para o benefício dessas pessoas que estão sendo levadas, não se sabe de que forma, para a periferia da cidade? A matéria do nosso site vai informar o seguinte, olha: moradores da comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, estão preocupados com a recente multiplicação de pessoas em situação de rua e de usuários de drogas na região. Desde janeiro, o fluxo fora do normal chama a atenção de quem vive naquele território. Dono de uma produtora de vídeos no local, integrante do Conselho de Saúde, Renata Alves, acompanha a mudança de perto. Ela diz o seguinte: a gente não tinha casos desse tipo aqui. Havia pessoas com problemas de álcool ou drogas, mas a gente conhecia a referência familiar e o domicílio de cada um. Conseguíamos até dar um suporte, agora não mais. Segundo Renata, que tem 43 anos, o ritmo de chegada dessas pessoas em situação de rua e de usuários de drogas é de 5 a 8 pessoas a cada dia. Há uma suspeita, assinala a nossa reportagem, de que eles estão sendo transportados até Paraisópolis. Ela diz o seguinte: as pessoas estão amanhecendo aqui. Quando a gente vai tentar fazer essa abordagem junto com a área da saúde, vê que não são pessoas que vêm de lugares próximos, são pessoas que vêm de muito longe, lá do centro da cidade, declarou a Renata aqui ao nosso site. Criador do Instituto Conhecimento Liberta,
O nosso Eduardo Moreira esteve na comunidade e constatou que a denúncia, sim, é verdadeira. O Eduardo disse que é muito grave e que um número de pessoas cada vez maior está sendo trazido e despejado lá em Paraisópolis. Pessoas em situação de rua, dependente de drogas químicas, né? Na sua maioria, estão sendo tratadas como lixo, que está sendo recolhido e depositado aqui. Isso é uma política de higienização do centro da cidade, para mascarar o problema. Algo está acontecendo, sabe? A anotação do Eduardo e dos moradores do Paraisópolis e também da Guarapiranga não é em vão. O que essa gente que se concentrava no centro da cidade, de repente, deixa o centro e se dirige a certos pontos da periferia de São Paulo, sabe? Se misturando ali, né, com uma área que já é muito cheia de complicações por causa da população muito pobre e muito vulnerável. O Eduardo Moreira declara o seguinte: a população em situação de rua desse local aumentou absurdamente, sobrecarregou o já precário sistema de saúde da área, o sistema de assistência social também. E isso faz com que aumente a criminalidade e aumenta também o risco para pessoas que não são, né, não tem nada a ver com esse contexto criminal, que são crianças, mulheres, alunos das escolas, professores, trabalhadores, transeuntes, gente pobre que está ali, que leva a vida honestamente, né, se equilibrando nessa linha tênue que é, né, a lei do cão imposta pela criminalidade, tá? Aqui você vê uma foto do nosso Eduardo Moreira fazendo uma visita a essa comunidade, vendo aí a situação de miséria em que essas pessoas vivem, né? Pois bem, essa é a notícia. Vamos para o próximo destaque aqui no site do ICL. Olha só, uma iniciativa de um cidadão aposentado. Qualquer cidadão pode ingressar com uma representação na Procuradoria-Geral da República. Nesse caso, foi uma notícia crime, né? Um aviso ao Ministério Público de que um crime está acontecendo, está na iminência de acontecer por causa do PL da anistia que essa pessoa considera um golpe. Vamos ver o que ele falou? O projeto de lei da anistia foi a gota d'água para o paulistano aposentado Valmir Laudelino Zanzeri. Ele decidiu, por conta própria, apresentar uma notícia-crime à Procuradoria-Geral da República contra todos os mais de 200 deputados que assinaram o pedido de urgência para a tramitação do PL da anistia, protocolado esta semana na mesa da Câmara dos Deputados. Ele afirma nesse processo o seguinte: fica bem claro que tais deputados não são solidários, não são só solidários, mas também apoiadores dos atos ocorridos no dia 8 de janeiro. É o que ele argumenta nesse arrazoado que ele apresentou à PGR. Diz o seguinte: eu já estava pé da vida, disse o Valmir. Ele acompanha a política de perto, diz que está sempre brigando para ver se as coisas melhoram no Brasil. Decidiu que não podia mais ficar calado, quieto em casa. Assistindo a uma entrevista do jurista Lênio Streck na internet, Valmir perguntou pelo chat se um cidadão comum poderia apresentar uma queixa sobre o projeto da PGR. Portanto, ele não é nem advogado nem nada, né? Ele apenas se interessou pelo assunto, ficou indignado, foi lá e perguntou para o Lênio Streck, que é um baita advogado, o que podia fazer. E aí ele respondeu, ele riu e disse: pode. E o Laudelino não perdeu tempo, foi logo preparar o documento, apresentado em seguida à Procuradoria-Geral na segunda-feira, no dia 14, mesmo dia em que o Sóstenes Cavalcante protocolou o pedido lá com as mais de 260 assinaturas. E no dia seguinte ele recebeu uma resposta da PGR avisando que a notícia crime havia sido recebida. Esse e-mail também continha o número de protocolo para que pudesse acompanhar a tramitação. Então, está feita a primeira iniciativa, né, contra esse terrível PL da anistia, feita por um morador, por uma pessoa qualquer, né? Vamos para outro destaque aqui na capa do ICL. O Estado de São Paulo publica lista de escolas que podem aderir ao modelo cívico-militar. Como se sabe, aqui em São Paulo já foram privatizadas, se não me falha a memória, 35 escolas e já está preparado um pacote de privatização de outras quase 150. E agora vem aí as escolas cívico-militar, que são uma legião do sistema educacional, não só por submeter crianças, né, ao rito militar, mas principalmente porque elas custam muito mais caro do que o ensino numa escola convencional. Então elas criam uma desigualdade, um degrau aí entre alunos de escolas cívico-militares e alunos das outras escolas mantidas pelo poder público.
A matéria da Agência Brasil, assinada pela repórter Elaine Patrícia Cruz, e eu passo a ler aqui para vocês o lead da matéria. Apesar da polêmica, o Diário Oficial de São Paulo publicou ontem, terça, uma lista de 35 escolas públicas estaduais que foram aprovadas em uma segunda rodada e vão aderir ao modelo de escolas cívico-militares. O edital prevê ainda a realização de uma terceira rodada, prevista para ser realizada entre terça e quinta-feira, dia 17, portanto, amanhã, né? Amanhã. A lista divulgada pelo governo paulista inclui uma escola na capital, 4 na região metropolitana e 2 no litoral. Todas as demais são no interior do estado. Somente no dia 25 de abril, após a realização das 3 rodadas de consulta pública, é que o governo paulista anunciará as escolas selecionadas para o programa das escolas cívico-militares do estado de São Paulo, que tem início previsto para o segundo semestre desse ano. Aos poucos, o Tarcísio vai transformando a educação em São Paulo numa plataforma ideológica da direita, tanto com as privatizações quanto com esse insumo, com esse incentivo, esse incremento aí das escolas cívico-militares, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. E isso aqui, meu Deus do céu, você vai ficar impressionado se você não viu ainda. Ontem estava no site do Metrópolis, é algo inacreditável o que está acontecendo. Olha, todo santo dia a gente chama atenção para o fato de que existe uma nazificação de certos segmentos da sociedade brasileira. É inacreditável como isso passa pelos olhos das pessoas e muita gente não consegue enxergar. Mas vocês vão ver agora a prova cabal disso. Nós temos visto por aí uma normalização do uso, por exemplo, de gestos nazistas, né, como o sig-heil, que é aquele cumprimento, eu não vou repetir aqui, com o braço esticado, uma saudação que faziam ao Hitler na Alemanha e que tem sido revivificada. Apesar de todos os horrores do que representou o nazismo, ele deixou algumas marcas indeléveis no comportamento ideológico de algumas vertentes da sociedade hoje em dia. E a Polícia Militar de São Paulo, eu não estou falando aqui de novo, porque toda vez que falar Polícia Militar de São Paulo, vem falar, mas a instituição é boa, é meia dúzia que não prestam. Eu já acho que a instituição é que é ruim, porque é militar, é um cacuete deixado aí, legado pela ditadura, cujas más práticas estão extrapolando o limite da paciência da população. Assassinatos, chacinas, né? Atuação como grupo de extermínio, que é o que está acontecendo, e agora saudação nazista, reverência à cruz pegando fogo, o gesto do sig-heil em público e com o requinte de uma filmagem com técnica apurada, com uso de drone, câmera de terra e tudo mais. Vocês vão ver um trechinho disso, eu vou depois ler para vocês. Põe pra gente, por favor, Alex, o nosso vídeo. Esse vídeo estava no site do Metrópole, tá? Olha só. Veja isso, a cena que armaram, parece um ritual da Ku Klux Klan. Velas acesas, os policiais aí caminhando sobre isso, uma cruz incendiada no fundo. Vocês podem ver que a imagem é feita no drone. Repete aí pra gente, por favor, Alex. Só pra gente ver. Olha a cruz pegando fogo aí, tá vendo só? Isso é um completo absurdo. Isso é um completo despropósito. Permitir que esses jagunços nazistas, né, com o uniforme da corporação, produzam essa cena pornográfica aí. É um absurdo completo. Aí a corregedoria diz que vai investigar. Vai investigar? Não precisa investigar. Está na cara que isso é um ritual nazista. Está na cara que isso aí imita, né, as celebrações da Ku Klux Klan, essa entidade terrorista segregacionista que, infelizmente, não desapareceu da memória das pessoas com o avançar do tempo. O processo civilizatório não foi capaz de expurgar isso. Aí a Polícia Militar de São Paulo repete essas cenas, tá? Vamos saber agora onde foi que isso aconteceu. Aconteceu no interior do estado. Vocês podem ver lá atrás a quantidade de viaturas. Portanto, não venha me dizer que, não é um grupo isolado de policiais. É um grupo numeroso. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 viaturas, todas com a sirene ligadas, né? Os fogos de artifício ali para fazer fumaça, o caminho iluminado por tochas, a cruz queimando e o sig-heil. O que mais que precisa para ver que isso é um ritual neonazista? Sabe? Até onde o governador do estado de São Paulo vai admitir que a tropa dele, conduzida por um assassino que se gaba de ter assassinado 30 e tantos, que é o
sei lá quantos, 16, que é o DERIT, vai tolerar esse tipo de coisa que você está vendo aí. Absurdo completo, entendeu? Isso é a degradação da nossa cultura ocidental. Não é possível que, passados 80 anos do terror produzido no mundo por essa ideologia que esses caras estão cultivando, você está vendo aí no seu vídeo, que isso tudo persista ainda, que isso sobreviva. Isso é um absurdo completo, tá? Vou passar a ler aqui a matéria sobre essa coisa escandalosa. Tá aí, olha, um frame desse vídeo, quer dizer, um quadro desse vídeo, mostrando esses jagunços policiais militares fazendo aqui o sigue-reio, né, voltados para uma cruz incendiada, o símbolo da Ku Klux Klan. Faltava só botar o capuz, né? Só botar o capuz branco, né? Mas eles fizeram isso com as viaturas e os uniformes, as fardas da polícia militar. Sabe? A indumentária da PM com um gesto como esse acaba virando a indumentária do Terceiro Reich. Não se pode tolerar nem minimamente que isso aconteça. Então vamos aguardar uma reação um pouco mais decente do governo do estado de São Paulo, porque que vem até agora, vamos investigar, sabe? Porcaria nenhuma, não quer dizer nada. E olha, a imagem, gente, não foi produto de grampo, ela não foi retirada adredemente de lugar nenhum. Ela foi divulgada num perfil da Polícia Militar de São Paulo, um perfil oficial, tá? Estão transformando canais institucionais em condutos, em dutos de propaganda nazista no Brasil. Quem faz isso? Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aí vem me dizer, não, mas a corporação é uma maravilha. Como é que junta 5 viaturas e 14 caras se isso não está entranhado, introjetado, né, no seio dessa corporação? Então, a Polícia Militar de São Paulo está devendo explicação sobre isso. É inacreditável que isso seja possível, sabe? O culto a símbolos do pior segregacionismo da história, com gestos usados na Alemanha nazista. É um absurdo. A matéria do ICL diz o seguinte: o perfil oficial do 9º Batalhão de Ações Especiais da Polícia, 9º BAEP, que é uma unidade especializada da Polícia Militar Paulista com atuação em São José do Rio Preto, lá no norte do estado. Uma cidade pacata do interior de São Paulo, tá? Eles publicaram um vídeo no Instagram em que policiais aparecem posicionados em frente a uma cruz em chamas. 2 agentes aparecem ainda com o braço em riste, uma saudação nazista. O nosso texto aqui ainda é generoso, fala no que sugere uma saudação. Eu já afirmo, era uma saudação nazista, é o sigue-reio que chama isso. A cena publicada que exibe também um corredor de velas e viaturas ao fundo e uma trilha sonora dramática não especifica o local em que o vídeo foi gravado. Além disso, a baixa luminosidade não permite identificar exatamente quem são as pessoas presentes, mas ficam visíveis as 2 bandeiras com o brasão desse 9º Batalhão, né, o 9º BAEP. Um perfil do Comando de Policiamento do Interior, número 5, se chama CPI 5, republicou a postagem e o perfil do Tenente Coronel José Tomás Costa Júnior, que é o comandante do 9º BAEP, estava marcado na publicação. Alô, comandante, vai explicar? Não? Vai dizer que não sabia? A matéria que o ICL traz foi feita pela Ponte, né? E a Ponte diz que questionou a Secretaria de Segurança Pública sobre quem são as pessoas do vídeo e se o registro foi feito durante o horário de expediente delas e quais foram as circunstâncias dessa gravação. Perguntou também se entende que o braço em riste e a cruz em chamas podem ser compreendidos respectivamente como alusivos à saudação romana utilizada por neonazistas, como eu disse, o sigue-reio, ou à cerimônia de queima da cruz criada pela Ku Klux Klan e repetida pelos supremacistas brancos, né? Aqui nós temos o vídeo que você pode ver, se quiser pode até baixar aqui na nossa página, tá no nosso YouTube esse vídeo horroroso aí. Eu vou beber uma aguinha porque aqui de manhã a garganta da gente vai, né, meia hora já falando feito pobre na chuva, a gente gasta a garganta. Vamos prosseguir, gente? Nós já vimos aqui os destaques no site do ICL. Quero olhar com vocês um pouco das manchetes internacionais antes da gente voltar a falar sobre o assunto. Deixa eu só tirar o áudio aqui do computador, porque senão você não vai ouvir nada. Vamos começar pelo The New York Times, e aqui na capa do New York Times tem uma informação bastante interessante sobre algo que parece um paradoxo, né? Enquanto o mundo inteiro está preocupado com o reflexo recessivo provocado pela guerra comercial que o Trump deflagrou, lá na China, olha só, o PIB cresceu, e cresceu bastante no primeiro trimestre, 5,4%, tá? A gente está habituado com esses números chineses aí, a gente vê que eles não pararam de acontecer ainda, né?
temos que considerar que a posse do Trump foi 20 de janeiro e que o anúncio do tarifaço ainda não tem um mês de idade. Mas, de qualquer forma, os chineses não sofreram ainda muito com essas mega tarifas do Trump. E ontem, outra grande corporação americana tomou a traulitada dos chineses, a Boeing. Eu vou falar sobre isso. Então está aqui a manchete: a China relata crescimento do PIB enquanto se prepara para o estresse econômico causado pelas tarifas. O jornal está vendo em perspectiva o problema. Está dizendo que vai haver, né, sofrimento na China. E provavelmente, claro, que vai haver, porque ainda que o país tenha um mercado de 1,5 bilhão de pessoas, uma indústria vigorosa e outros clientes no mundo, não vai escoar toda a produção que hoje é destinada aos Estados Unidos para países em desenvolvimento ou para o terceiro mundo. Portanto, vai acontecer problema lá. Mas, enquanto isso, enquanto esses problemas não acontecem, a China continua crescendo. E mais abaixo, olha aqui, ó, mais abaixo nós temos uma outra manchete sobre esse caso escabroso da deportação de um homem inocente que estava legalmente no território americano, chama o Homem de Maryland, que é o apelido que colocaram nele. Chama Quilmar Armando Abrego Garcia. Esse cara não estava devendo nada, está há 10 anos nos Estados Unidos, tinha visto regular, tinha todo o documento, casado com uma americana, filhos americanos, foi preso, deportado, enviado para uma prisão em El Salvador. Está sob a guarda do Bukele, num campo de concentração onde pessoas dormem em celas com até 70 outras pessoas, sem nenhum conforto. É um depósito de gente, né, desse líder fascista que é o Bukele, que alugou a dignidade do país para os Estados Unidos. Mas nós vamos ver essa história melhor no jornal The Washington Post, que está aqui na capa. E olha só, aqui o assunto ganha a importância que tem, porque a opinião pública americana está muito revoltada com esse comportamento do governo Trump. O Departamento de Justiça, diz a manchete principal do jornal, foi obrigado a deve fornecer detalhes sobre as tentativas de retorno do homem deportado ilegalmente, diz um juiz. Eu tenho aqui a matéria na íntegra, eu vou ler aqui com vocês para que a gente possa entender exatamente o que está acontecendo. Como nós sabemos, existe uma resistência de algumas entidades da sociedade americana, e especialmente do judiciário, contra quem os fascistas do governo Trump já voltaram às suas baterias, né? E também existe a mesma cruzada nas universidades. A gente viu ontem que a Universidade de Harvard perdeu 2 bilhões e 200 milhões de dólares porque não acabou com o programa lá de inclusão social deles, com os programas ambientais, o tal do ambiente DEI, né? E agora a justiça começa a resistir às tentativas do Trump de subverter a ordem constitucional americana, mas a Casa Branca resiste a todas as tentativas de se estabelecer uma mínima ordem de acordo com aquilo que era o ambiente cultural dos Estados Unidos, né? A matéria diz que o Departamento de Justiça, então, agora está obrigado a fornecer detalhes sobre as tentativas de retorno daquele homem que foi deportado ilegalmente. Ordem que exigirá registros e respostas juramentadas de funcionários do governo Trump e aumenta o impasse legal no caso desse senhor Abrego Garcia. O que a matéria diz? Uma juíza federal disse na terça-feira que vai exigir que o governo Trump apresente registros e respostas sob juramento sobre as tentativas ou sobre a falta delas do governo dos Estados Unidos de devolver um morador de Maryland que foi detido pelas autoridades de imigração e enviado ilegalmente para uma prisão notória em Salvador. Você vai se lembrar, se você não assistiu ontem o nosso programa aqui inteiro, nós tratamos desse caso porque o Bukele esteve com o Trump na Casa Branca anteontem, e os dois protagonizaram uma cena dantesca, né? Uma ópera bufa ali de crueldades, porque disseram às gargalhadas que, enfim, que não podiam fazer nada para devolver a sua vida corriqueira esse homem que foi preso ilegalmente, deportado ilegalmente e que está sendo mantido encarcerado num campo de concentração também ilegalmente. A decisão de obrigar o governo dos Estados Unidos, pelo menos a informar o que está fazendo, foi de uma juíza distrital, ela se chama Paula Schines, que deixou em aberto a possibilidade de uma sentença de desacato contra o governo Trump, porque essa é certamente, né,
é a marca de um impasse jurídico lá na Casa Branca. O caso tem implicações abrangentes, com advogados do Departamento de Justiça argumentando que essa juíza não tem autoridade para forçá-los a condenar o governo salvadorenho a promover o retorno de Quilmar Abrego Garcia aos Estados Unidos. Mas, gente, bastava um pedido do Trump. Bukele, estou te pagando 6 milhões de dólares por mês por aquele campo de concentração, manda de volta esse sujeito. Mas o ódio contra o imigrante é tão grande que ainda que os que estão em situação regular lá, eles estão sofrendo amargamente. Consequências no campo econômico agora. Ontem o governo da China mandou cancelar todas as encomendas feitas à Boeing nos Estados Unidos. A aviação chinesa havia comprado cerca de 180 aviões, né? E todas as encomendas que já haviam sido feitas agora passam a ficar sujeitos a uma autorização do governo da China. É uma pancada na Boeing, porque isso vai, com certeza, né, afetar drasticamente lá o funcionamento, o planejamento da empresa, mas pode ser bom para o Brasil, né? Não se sabe a consequência que terá dentro da China, porque uma boa parte, talvez a maior parte dos aviões que vão lá, foi fabricada pela Boeing. Mas os aviões brasileiros são bastante bem recebidos ali, e embora nós não tenhamos aqui na Embraer modelos muito grandes, nós já temos aqui o suficiente para promover uma boa aviação regional de grande porte, com aviões testados e aprovados no mundo inteiro, inclusive lá nos Estados Unidos. Então pode ser que, em perspectiva, isso seja bom para as autoridades brasileiras. Então a ação da Embraer sobe, a ação da Boeing cai e fica aquele sobe e desce do mercado e todo mundo confuso com relação ao que fazer com investimentos. Ontem aqui no ICL nós tivemos o Investidor Mestre 2.0 feito pelo Eduardo Moreira. É uma aula que ele dá aqui e este ano ele falou nesse evento sobre a necessidade de se precaver contra esses fluxos aí especulativos do mercado financeiro e contra a loucura. E tem uma coisa que ele chamou a atenção e eu queria mostrar para você, que é o seguinte: as corretoras, né, estão promovendo aí aplicações de day trade, que são o quê? Ações de compra e venda muito rápidas na internet, que duram aí apenas algumas horas para aproveitar o fluxo do sobe e desce das ações. Ocorre que muita gente acha que vai ganhar dinheiro com isso, porque, não, estou comprando na baixa. Outro dia o Eduardo lembrou para a gente aqui que uma ação que, por exemplo, hipoteticamente caiu 90%. Vamos supor, uma ação custava 100 dólares, caiu 90%, foi para 10 dólares. Ela não cai só mais 10%, ela pode cair mais 90%. Então, ela de 100 passou para 10, caiu mais 90%, de 10 passa para $1. E assim pode continuar depreciando o valor do capital. E depois, para voltar o valor anterior, é muito mais complicado. Porque, por exemplo, algo que perdeu 80% do valor, repara bem, a ação custava 10, tá? Passou a custar 2, né? Então ela caiu 80%. Se ela subir 100%, para quanto ela vai? Ela vai para 4. Ela não volta para 100. E aí, 4, ela tem que dobrar de novo para ir para 8. E depois tem que subir mais um pouco para chegar em 10. Então, assim, a volta ao patamar anterior é muito complicada. E muita gente se mete a fazer operações de day trade, fazer, né, home broking, essa coisa toda, sem a análise de uma corretora. E o Eduardo fez um alerta que você deve considerar, tá? Presta atenção na dica que ele está dando sobre esses investimentos de day trade. É cassino. Roda para nós, Alex. Fórmula para você ficar rico no curto prazo. Não existe. Esquece. O que existe são apostas de risco enorme. Então, você pode querer ficar rico no curto prazo apostando dinheiro numa bet. Vai ser, enfim, um dos milhões que estão perdendo tudo aí com as bets. Você pode tentar ganhar dinheiro, muito dinheiro no curto prazo, caindo num papo de um corretor ou corretora teu, dizendo que tem ali um investimento que vai ganhar não sei quantos % ao mês. Mentira! Eu estou te falando. Você vê o seguinte, eu falo isso há anos, em todos os vídeos que estão publicados até hoje. Nunca apareceu ninguém para me desmentir ou para me processar. Nunca. Por quê? Porque não tem nenhuma maneira de ficar rico da noite para o dia. Não tem. E todas essas que aparecem são mentira. Quando eu falava, aí quando começou o negócio de criptomoeda, etc., começou a aparecer um monte de empresa inventando as maluquices, assim. Eu conversava 10 minutos com um cara no telefone, que meus amigos pediam para entrar na reunião com eles,
Era uma maluqueira, assim, era uma picaretagem sem limite, dizendo que o cara fazia empréstimos e tinha um modelo que ele desenvolveu com não sei quem, que era da NASA, que comprava na baixa, vendia na alta, e era uma tecnologia proprietária e prometia 6% ao mês, 10% ao mês. Eu falava, eu tenho certeza que isso é golpe e eu tenho certeza que você vai perder todo o seu dinheiro. Eu só não sei se vai ser daqui a 1 mês ou daqui a 5 anos, mas você vai perder porque isso é mentira. E as pessoas ficavam bravas comigo. O que aconteceu? Invariavelmente, todos eram golpes. Não existe, no curto prazo, uma maneira de você ficar rico. Dá para ganhar um dinheirinho? Você acertou uma aposta ali, comprei uma ação hoje que vai subir, você faz um day trade. Day trade é comprar e vender a ação no mesmo dia. As coisas ficam oscilando de preço, tem gente que compra e vende ele no mesmo dia. Pois é. Esse, gente, foi só um dos conselhos do Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira é um sujeito que nasce no mercado financeiro, ele foi banqueiro, entende profundamente do conhecimento dessas engrenagens e acredite, sabe, vai se meter com investimento de day trade, vai perder dinheiro. Vocês ouviram ele falar aí, olha, 97% ficam pobres, tá? Na ambição de ficar ricos, né? O mercado, que é muito mais esperto do que o investidor individual, aquele que não está acostumado com os movimentos especulativos e vai acabar tragando. É a história do lobo comendo a ovelhinha, entendeu? A ovelhinha, nesse caso, se apresenta, né, na boca do lobo porque acha que vai fazer algo que todo mundo, né, que se julga esperto, diz que vai dar conta de fazer, mas day trade é risco absoluto. O Eduardo falou, presta atenção, quer investir bem seu dinheiro, aposta numa ação de uma companhia que seja viável e tenha tempo e paciência, porque é o tempo que faz amadurecer os investimentos. É essa a fundamentação, por exemplo, da poupança de boa parte dos investidores americanos, tá? O pessoal está me cobrando a meteorologia aqui, vou falar, gente, aqui, ó, meteorologia para o Brasil hoje, bota no ar aí para nós, Alex, por favor. Vai ter chuvarada em toda essa área aqui, que começa lá no oeste do Amazonas e desce até chegar aqui à divisa do litoral do Rio com São Paulo, né? E vai chegar muito próximo aqui da capital paulista, né? Então nós vamos ter chuvas torrenciais. Eu vou rapidamente aqui, porque o nosso tempo hoje está passando com uma velocidade, não está dando para nada. Nesse outro mapa que você vai ver aí, está a previsão do tempo para o Brasil. É nessa área mais verde escura chove mais, nas amarelas chove menos, então nós teremos aqui o Nordeste, principalmente o litoral com tempo bom, nublado apenas, e o litoral de todo o Sudeste, exceto a divisa do litoral, a chamada Serra da Chuva, lá na divisa do litoral de São Paulo com o Rio de Janeiro, é que vai ter aí uma grande pluviosidade, isso pode chegar até a cidade de São Paulo. Vamos para as temperaturas? No sul, Porto Alegre com 27 de máxima, Florianópolis a mesma coisa, Curitiba 24, São Paulo vai ter 23, Rio vai ter 28 de máxima, chuva só de madrugada, muitas nuvens em Vitória com 30 graus, Belo Horizonte com 25 graus, Campo Grande com 28, 32 graus com muita chuva lá em Cuiabá, Goiânia com 30 graus, Brasília a mesma temperatura, lá não chove muito, mas chove alguma coisa, né? A chuva se despedindo do inverno. Rio Branco com 33 graus, Porto Velho com 32, Boa Vista com 38, vai fazer calorão lá, máxima de 33 em Manaus, Macapá 33 também, Belém 34, São Luís 32, Teresina, 34 graus. E nas capitais do Nordeste, né, o tempo é o mesmo, tá, gente? Hoje estou com pressa, vou falar só de algumas aqui. Mas Fortaleza, João Pessoa, todas com 32 graus. Recife, Maceió, tudo 32 graus, tá? Aracaju com 30, muitas nuvens lá em Aracaju e Salvador com 32 graus. Essa aí é a meteorologia para hoje, tá bom? Bom, nós já vimos aqui o Eduardo Moreira, já vimos isso tudo, vamos continuar o noticiário aqui. Nós temos, na seara policial, nós temos também notícias terríveis aqui hoje para começar o dia, né? Lá no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Ladeira dos Tabajaras. Gente, olha só a manchete do jornal O Globo. Mortes em operação desta terça-feira na Ladeira dos Tabajaras equivalem a 4 anos de homicídios em confrontos com a polícia em Copacabana. Para vocês terem uma ideia do desnível, né, da atuação da Polícia Militar, do nível de violência empregado contra as comunidades, mata-se num único bairro, né, numa única ladeira dos Tabajaras, a mesma coisa que a polícia matou em 4 anos em Copacabana. Vamos ler a matéria do Globo. As 5 mortes na Ladeira dos Tabajaras durante uma operação da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais chamada CORE,
nesta terça-feira, equivalem à soma de 4 anos. Tudo que aconteceu de 2001 a 2024 em homicídios em confrontos com a polícia na área do 19º BPM, o Batalhão de Copacabana, responsável pelos bairros de Copacabana e do Leme. Segundo os dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, no primeiro bimestre não houve mortes em ações policiais naquela área, que é a chamada AISP, Área Integrada de Segurança Pública. AISP 19. O último registro do tipo havia sido em abril do ano passado. Em 2023, não houve nenhuma morte em confronto nessa área especial de número 9. Na série histórica iniciada em 2003, o ano com mais mortes na área foi 2008, com 17 vítimas. Na média, entre 2003 e 2024, houve por ano 5 mortos em ações da polícia. Em janeiro e fevereiro deste ano, olha, é uma carnificina, não é não? 147 pessoas morreram em confronto com a Polícia do Estado do Rio, aumento de 27% em relação ao mesmo período de 2024. E aqui o Jornal o Globo publica fotos dessa operação lá na ladeira dos Tabajaras, né? E uma operação que é descrita assim nessa reportagem. O objetivo foi cumprir mandado de prisão contra os envolvidos na morte de Marquine, que é marido da juíza Tula Correia de Melo. Então, mandado de prisão contra a morte de um figurão, que é marido de uma juíza. O caso ocorreu no último dia 30, na Serra da Grota Funda. Durante a manhã foi registrado um intenso tiroteio na comunidade, o que levou pânico às ruas do bairro e também de Botafogo. E com a movimentação intensa de policiais no local, veículos chegaram a trafegar pela contramão na Rua Real Grandeza, em Botafogo, na zona sul do Rio. E, além disso, uma outra rua, Pinheiro Guimarães, no mesmo bairro, precisou ser interditada. Nas redes sociais, os moradores ficaram assustados quando perceberam um helicóptero da Polícia Civil sobrevoando a região, o que é sempre um alerta de mau agouro, né? Antes de terminar, gente, vamos falar aqui sobre o que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados. Eu vou dar rapidamente aqui uma notícia. Já foi estabelecido que o salário mínimo sobe em 2026, o valor já tá estabelecido, vai para R$ 1.630, proposta do presidente Lula, né? O Minha Casa Minha Vida agora passa a atender a classe média, financiando imóveis de até R$ 500 mil, para quem tem renda de até 12 mil. E nós temos aqui uma outra matéria sobre o Hugo Mota, é isso que eu quero falar com vocês, olha, sobre a questão da dubiedade do Hugo Mota em face desse projeto da anistia, porque ele fez compromisso com todo mundo. Falou para o governo e para o PT, para o pessoal, que não ia ter projeto de anistia, não ia botar para andar, e agora está mudando de discurso. O que a revista Fórum está assinalando aqui? O presidente da Câmara marcou posição nas últimas semanas, dizendo que o perdão aos golpistas criminosos não iria caminhar na casa. Disse isso textualmente. Só que ontem ele mudou, fazendo uma postagem que colocou todo mundo em alerta, né? E aqui a revista Fórum diz o seguinte: olha, o clima e o tempo na Câmara dos Deputados andam tão imprevisíveis, mudando de forma tão repentina, quanto numa ilhota oceana perdida em pleno Atlântico. Em determinado momento, há uma certeza de que o projeto da lei da anistia aos golpistas não será pautado pelo Hugo Mota. Mas passam-se alguns minutos e a coisa toda muda. O que aconteceu de ontem para hoje, para que a revista Fórum fizesse essa anotação? Esse tweet aqui, olha, do Hugo Mota. O que ele falou? Leia junto comigo aqui, por favor. Democracia é discutir com o colégio de líderes as pautas que devem avançar. Em uma democracia, ninguém tem o direito de decidir nada sozinho. É preciso também ter responsabilidade com o cargo que ocupamos, pensando no que cada pauta significa para as instituições e para toda a população brasileira. Tá bom. O que ele quer dizer quando afirma aqui que ninguém tem o direito de decidir sozinho? Ele está dizendo com todas as letras que vai submeter a decisão de colocar para andar ou não esse projeto, que já tem o número protocolar de assinaturas no requerimento de urgência, para andar. É o que ele está dizendo aqui. Ou, se não está dizendo, está assustando as pessoas com essa possibilidade aí. É preciso lembrar aqui que, como disseram alguns líderes do campo progressista, por exemplo, Lindbergh, o pedido de urgência não significa muita coisa, mas a pressão no colégio de líderes pode fazer com que o presidente burle uma fila natural que existe e que tem 2.200 e tantos projetos com requerimento de urgência já aprovados.
Então, o Hugo Mota, se quiser, pode colocar no rabo dessa fila. Não, tudo bem, aprovar aí o requerimento de urgência, vamos, respeitando a fila, colocar em votação. Aí tem que votar os 2.000 e tantos projetos que estão com pedido de urgência na frente desse aí. O que será que vai acontecer? Essa é a grande surpresa, né? O suspense que está sendo armado aí, porque, enfim, não se sabe se o Hugo Mota está nas mãos dele. Está nas mãos dele dizer o que é que vai acontecer com esse assunto. Tá bom? Então vamos ficar bem atentos aqui, porque hoje nós devemos ter aqui algum posicionamento esclarecedor, porque ontem foi dia de confundir, né, Hugo Mota? Hoje vai ser dia de esclarecer. O que você vai fazer, afinal de contas? Porque a decisão depende dele, né? Nós vimos aí que ao longo das eras, muita gente teve a atitude que se esperava de um líder político de fato e botou na gaveta projetos, centenas de projetos, por exemplo, que não tinham nenhum sentido contra o Lula, contra o Bolsonaro, contra um monte de gente. Ficaram lá engavetados porque o presidente da Câmara não botava para andar. No Senado, nós também temos uma posição de dubiedade, porque o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Otto, lá da Bahia, Otto Alencar, ele também tinha dito que não teria aprovação de anistia, que anistia é um escândalo, mas já falou que a CCJ pode considerar o assunto. Então está se criando um clima no Brasil em que não se pode apostar mais nada, não se pode ter certeza nenhuma de nada sobre essa questão da anistia, né? Então é isso, estamos na mão de Hugo Mota, vamos saber dele o que quer dizer hoje, está jogando aqui, fazendo da sua dubiedade, dos paradoxos inerentes à sua função aqui, uma carta de suspense para o Brasil, que logo terá que ser lida na sua integralidade, né? No Conselho, na reunião dos partidos lá na Câmara, no chamado Colégio de Líderes, onde cada partido tem um voto, né? É um voto por partido, não é proporcional. Vamos ver como é que vai ser o encaminhamento dele lá. Mas está se criando um clima que possivelmente vai levar à aprovação, pelo menos do requerimento de urgência, né? O que vai acontecer hoje vai depender, o que vai depender a partir daí vai depender simplesmente da vontade do Hugo Mota. Antes de terminar, tem muita gente esperando a chance na classe média brasileira de ter um financiamento aprovado. Eu quero falar para vocês sobre essas mudanças no Minha Casa Minha Vida. Está aqui, olha, as novas faixas de renda na matéria do valor e os limites de financiamento. Famílias urbanas que ganham entre 8 mil e 12 mil vão participar desse programa habitacional, que deve, eu já antecipo aqui, beneficiar cerca de 120 mil pessoas, né? São imóveis mais caros e o mercado imobiliário recebeu isso aqui, mas comemorando, né? O Minha Casa Minha Vida ganhou uma nova faixa de renda, teve outras 3 atualizadas e o teto dos imóveis financiados pelo programa habitacional sobe de 350 mil para 500 mil reais. Mudança aprovada na última terça-feira por uma deliberação do Conselho Curador do FGTS. Para viabilizar esse plano, o governo vai destinar 15 bilhões do Fundo Social, que é composto por recursos de royalties do petróleo, para o programa habitacional. E aqui vem as faixas, né? Na faixa 1, o valor limite da faixa era de R$ 2.640, agora sobe para R$ 2.830. Na 2, a renda familiar passa de R$ 4.400 para R$ 4.700. Na 3, o limite da faixa de renda era de R$ 8.000, agora fica em R$ 8.600. E na faixa 4, o limite dessa nova faixa é esse novo limite, renda de até R$ 12 mil. E os imóveis vão exigir o seguinte, olha, eu não vou detalhar isso aqui, você olha aqui, está no site do Valor, está também no nosso site do ICL, se você quiser ver, porque acabou o tempo. O pessoal está me perguntando aqui como é que faz para assistir a aula magna do Eduardo. Então, se você não pôde ver ontem, se você esqueceu, alguma coisa assim, é super simples, tá? É só ir aqui no despertaicl.com.br aqui, tá? E deixa lá seu e-mail, aí você pode assistir a aula. O replay está no ar, a aula pode ser vista a qualquer momento e vale super a pena. Se você não viu, não perca, porque se você tem poupança, se você investe em renda variável, se você está transacionando com títulos do governo, você precisa estar atualizado sobre a perspectiva dos seus investimentos e, principalmente, evitar engodos que estão sendo oferecidos por corretoras, nem sempre muito éticas, tá? Para enganar as pessoas, tá bom? Então, despertaicl.com.br,
vai lá e faz sua inscrição agora, vai começar o N1, daqui até o N1 você abre outra aba no seu navegador, põe lá despertaicl.com.br. Se tiver no seu telefone celular, você faz o seguinte, você aponta ele para o QR Code naquela tela e vai cair nesse mesmo link, tá? Assiste essa aula, vale super a pena, tá? Estou falando para você porque é a sensação que eu tive, é uma aula super boa, tranquila, engraçada, divertida e muito, muito útil. despertaicl.com.br. Assim eu me despeço de vocês hoje, amanhã estou de volta aqui. Amanhã sextou mais cedo essa semana, estou animadaço aqui pro feriado, mas até lá nós temos que vencer o dia de hoje, mais de amanhã. Então, bom dia para vocês, né? Juízo, porém não muito, só o necessário, e a gente se vê aqui às 7 horas da manhã de amanhã. Tchau, obrigado pela audiência. Fala, turma, é o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido simplesmente e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é 1 hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para você!